RFI Convida. Há décadas, a questão agrária no Brasil é tema de debates e pesquisas. As dinâmicas de concentração fundiária em vigor no país dividem, de um lado, aqueles que consideram que ela contribui para o progresso brasileiro e do outro, os que afirmam que essa concentração fundiária reforça a desigualdade e a pobreza dos que trabalham na terra. Para falar sobre esse assunto, a RFI convida hoje o economista Sérgio Pereira Leite, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador convidado da Universidade Sorbonne Nouvelle. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui e conversar com você e com todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Bom dia e obrigado pela presença, nós que agradecemos. O senhor apresentou aqui em Paris uma pesquisa recente que aborda principalmente a questão dos negócios realizados com a terra, o chamado land grabbing. Antes de mais nada, o senhor poderia começar definindo para os nossos ouvintes esse termo, o land grabbing contemporâneo? Claro. Apresentei na semana passada no grupo de reflexão sobre o Brasil contemporâneo resultado de pesquisa que coordeno e que está em curso, né? Um pouco apresentando justamente alguns impactos desse processo, em particular, né, no mercado de terras e na questão agrária brasileira. O que vem a ser o land grabbing, né? Digamos que na segunda metade da década passada, particularmente a partir de 2008, houve um crescimento muito forte do número de transações com terra ao redor do globo, né? Particularmente de grandes capitais ou inclusive empresas estatais internacionais buscando terra para comprar, para alugar, né, em outros países com disponibilidade, né? Um desses países é o Brasil, né, como também é o caso da Ucrânia aqui na Europa, né? O Brasil, segundo dados do Landmetrics, do International Land Coalition, é o quinto país com maior procura, né, por terras ao redor do globo, dados de 2016 2017. Nessa direção foram investidos, né, no país, a partir de meados da década passada, né, uma quantidade muito grande de capitais, por exemplo, oriundos dos Estados Unidos, da China, de países europeus e outros países asiáticos, como a Índia, por exemplo. E não apenas investimentos vindos de grandes atores do agronegócio, da alimentação, tem atores diversos. Justamente. O interessante dessa nova corrida por terras, digamos assim, é que ela mobilizou atores como George Soros, por exemplo, que não é um especialista na questão agrícola, né? Enfim, e outros fundos como Google, por exemplo, né? A buscar na terra um ativo de valorização financeira, né? E eu diria que os dados brasileiros, os dados oficiais no Brasil, indicam mais ou menos hoje que algo ao redor de 3 milhões de hectares de terra estão sob controle dos estrangeiros, né? Eu acho esse dado subdimensionado por uma série de questões técnicas, mas a minha estimativa, com base nas pesquisas que estamos realizando, é que essa cifra é 3 vezes maior ou mais, né? Porque em vários casos a propriedade dessas áreas não está no nome propriamente da holding financeira internacional, mas sim de uma empresa nacional, entre aspas, criada justamente com essa finalidade de adquirir aquele imóvel rural. Então, nesse sentido, houve uma busca muito grande por terras em países com disponibilidade, como é o caso brasileiro, para a expansão acelerada da produção de commodities, que é basicamente a produção, né, de bens comercializáveis, né, no mercado internacional, e isso elevou fortemente o preço da terra no Brasil, né? Só para lhe dar um dado muito rápido, nós vamos ter entre 2001 e 2019, né, uma elevação de alguma coisa ao redor de mais de 1.500% em algumas áreas, ou em outras ao redor de 700%, 600%. A inflação nesse período foi de 230%.
Então, para você ver como esse patrimônio fundiário, né, foi objeto de uma valorização financeira bastante significativa. Uhum. E na sua pesquisa o senhor lembra que essa questão e essas tensões atuais que podem existir em torno da questão agrária são fruto de um processo de modernização do Brasil, implementado basicamente pelo regime militar nos anos 60 e 70, ou seja, houve uma aposta no crescimento da produtividade, mas pouco foi feito em termos de democratização, de distribuição da terra. Desde então, algumas iniciativas foram feitas para tentar mudar essa situação, inclusive a própria Constituição de 88 estabelece o direito à União de desapropriar terras particulares para fins de reforma agrária. Mas a impressão que a gente tem, vendo aqui da Europa, é que houve um retrocesso no Brasil nos últimos anos. O senhor concorda com essa análise? Sim, o Brasil, historicamente, é um país com uma das maiores concentrações de terra do globo, né? Os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Censo Agropecuário de 2017, mostram claramente isso. Quer dizer, os estabelecimentos com menos de 10 hectares, eles representam praticamente metade do total de estabelecimentos no Brasil, mas eles contemplam apenas 2,3% da área. E, do outro lado do extrato, nós temos os imóveis acima de 1.000 hectares, né, no Brasil, que representam apenas 1% do total do número de imóveis, mas eles sozinhos abocanham, digamos assim, 48% da área. Então, veja que é um nível de desigualdade fundiária muito elevado, né? O índice de Gini, que quanto mais próximo de um, maior é a concentração, ou seja, se ela é 1, ela é absoluta. No Brasil, no caso da terra, ele gira ao redor de 0,85, que é um nível muitíssimo elevado. Então, esta digamos assim, característica histórica brasileira de uma forte concentração, ela ainda não foi necessariamente quebrada, né? Eu diria que houve iniciativas muito importantes, como a criação de assentamentos rurais nos programas de reforma agrária de algum tempo atrás, mas num período recente, como você disse, essas iniciativas elas diminuíram tremendamente, seja em termos de realização propriamente dita, seja em termos, inclusive, de dotação orçamentária, né? Então, eu acho que esta é uma dívida importante, né, que o Brasil tem com esses cidadãos camponeses, né, especialmente sem terra. Então, eu diria que hoje, né, há um nível de desigualdade que não toca apenas no problema da estrutura fundiária, mas também uma questão de raça, uma questão digamos assim, de gênero, né? Justamente porque uma das constatações da pesquisa é que a desigualdade no acesso à terra no Brasil, ela é inclusive mais forte do que a desigualdade no acesso à renda, e tem esse viés de gênero e de raça. O senhor poderia desenvolver um pouco mais isso? Veja bem, quando nós olhamos a estrutura agrária, né, a partir de pesquisas que realizamos recentemente, no ano passado, você vai notar claramente que a boa parte, inclusive no que tange a produção agrícola, né? Por exemplo, produtores de soja no Brasil são geralmente homens e brancos, né? Quando a gente olha a produção para algumas culturas alimentares, como a mandioca ou o aipim, dependendo da região, né, ela mostra-se completamente diferente, né? Você já tem a presença de pardos e negros na produção, mulheres fortemente, às vezes liderando, né, o domicílio. Enfim, você vai ter, então, uma amostra de que essa distribuição ela obedece também uma classificação de gênero e raça, especialmente nas propriedades maiores, por exemplo, na região centro-oeste do país, Mato Grosso. A presença de mulheres é muito pequena, né? E a presença de brancos é muito grande, né? Especialmente oriundos da região sul do país, que migraram para o centro-oeste ao longo da década de 80. Né? Enfim, então,
É preciso discutir melhor esse padrão. É essa a nossa questão que o estudo enfrenta, né? Porque este modelo extremamente concentrado, né, ele não favorece um desenvolvimento mais democrático, como você disse, nem mesmo sustentável, né? E hoje esse é um debate extremamente urgente, haja vista a reunião da COP26 que acaba de ser concluída há dias atrás, né? A questão do aumento das commodities, das matérias-primas, foi levantada agora há pouco. A gente sabe que é um fenômeno mundial e que contribuiu para essas tensões agrárias no Brasil. Mas a gente tem notado, e o senhor aborda isso também em um dos seus estudos, que esse boom das commodities coincide também com o aumento dos conflitos pela terra e pela água. Esse paralelo existe? Sim, eu diria que há uma conjunção de fatores hoje que contribuem para este quadro mais complexo, né? Um deles é esse, nós tivemos aí entre 99 e 2000 até 2014 uma alta muito grande do preço internacional das commodities, particularmente a soja, mas também a cana-de-açúcar, etc., né? Que depois caiu um pouco e voltou a subir a partir da metade do ano passado, em forte processo de crescimento novamente, né? Especialmente tendo a China como grande comprador, né? Então esse é um dado. O segundo dado é a forte expansão da área ocupada pela produção de commodities, sejam agrícolas, sejam minerais, inclusive avançando sobre espaços, por exemplo, né, de preservação ambiental, reservas, né, como também de áreas indígenas ou de áreas de quilombolas, ou seja, de populações tradicionais. Esses conflitos estão evidentes, particularmente hoje, não somente na Amazônia, que tem ganho destaque ao nível internacional, mas nos cerrados também, né? Então há uma discussão importante de conflitos do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista socioeconômico, né? E político, obviamente, né? Eu diria que houve um aumento, segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, nos últimos 3 anos, brutal, do número de incidências de conflitos no país, incluindo, obviamente, pessoas que estão ameaçadas de morte e pessoas que foram assassinadas, segundo os dados da própria CPT. Não são desprezíveis esses números, né? E você vai notar fortemente, por exemplo, disputa por áreas, né? Nessas regiões, que eu estou citando aqui com uma certa ênfase o Nordeste e a região Norte do país, né, voltadas à produção desses bens exportáveis. Então é preciso repensar a matriz desse modelo, tanto no sentido da própria produção mais acessível, de forma mais saudável, mas também do ponto de vista da justiça social, né? Porque esses povos, haja vista, por exemplo, as lideranças indígenas que participaram da COP26 e que fizeram um amplo, né, apanhado dessa situação, né, esses povos têm um direito, né, garantido pela legislação àquelas áreas anteriormente ocupadas. Uma última pergunta. Essa pesquisa também aborda outras pesquisas de campo feitas em outros países, como Paraguai, Moçambique. É possível comparar a situação do Brasil em termos de política agrária com outros países, ou o Brasil é um caso à parte? Não, é possível comparar. A nossa intenção, nesse caso, foi mostrar o caráter, de certa maneira, particular do Brasil, né? Uma organização chamada GREN havia publicado um estudo agora, recentemente, há 2 anos, mostrando como os fundos de pensão, ao nível internacional, passaram a investir em terra. Os dados deles mostravam que quase 15 bilhões de dólares foram aplicados em terra pelos fundos de pensão ao nível internacional. Parte destes recursos foram aplicados no Brasil, por fundos como da Harvard University, TIAA-CREF e outras universidades americanas, inclusive, né? Nessa direção, né, é interessante, de certa maneira, observar, né, que esse movimento ele vai dar impulso, né, não somente ao fato do Brasil receber esses investimentos e ter as suas terras controladas por estrangeiros, direta ou indiretamente, mas também pelo fato do Brasil ser ele digamos assim,
uma fonte de busca de terras em outros países. Daí a escolha, no nosso caso, do estudo mencionado, de olhar um pouco para o Paraguai, na América do Sul, e para Moçambique, na África. Ou seja, há investimentos brasileiros em terras, né, do Brasil, seja de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, no Paraguai, né, especialmente na produção de soja, por exemplo, né, e também em Moçambique, que foi, em determinado momento, muito estimulado pelo programa Pró-Savana, né, no corredor de Nacala, no norte de Moçambique. Né. Enfim, então, o que eu chamo a atenção em particular, é possível comparar o Brasil, obviamente, mas o que esse estudo, inclusive, da Gren está mostrando é que o Brasil, no mapa, né, das áreas buscadas por terra, ele ocupa essa função dupla. Ele é, ao mesmo tempo, alvo dos investimentos e, ao mesmo tempo, origem de investimentos brasileiros em terras em países estrangeiros. Ou seja, é uma questão complexa que não é tão simples assim de determinar quem está certo ou está errado nessa história. Todo mundo tem uma parte de responsabilidade, né? Muito obrigado. A RFI convidou hoje o economista Sérgio Pereira Leite, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador convidado da Universidade Sorbonne Nouvelle. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado.